Olá pessoal, Cláudio novamente. Gostaria de compartilhar com vocês mais uma técnicazinha relativa à impressão 3D, só que eu tenho que explicar o contexto onde ela está. Para quem tem idade suficiente, a hora que bater os olhos aqui nessas rodinhas, nesse farolzinho, nesse capozinho aqui, vai reconhecer imediatamente um Corcel 1, fabricado pela Ford. Esse modelo aqui é de 1970. E o dono desse carro, que está fazendo a restauração, trouxe o carro na minha casa, que ele estava com um problema no rádio original de fábrica do carro. O estado geral do carro é impressionante. Pois bem, quando ele me mandou essa foto antes de vir aqui, quando ele fez o contato, para saber se eu podia ajudá-lo. Isso aqui é o rádio original, instalado na fábrica, a marca do rádio é Ford, óbvio que a Ford não produz rádios, mas ele tem a marca da Ford. E essa peça redonda aqui, ela está quebrada, dá para se notar a quebra. Uma fratura aqui, uma fratura aqui. Essa aqui é a polia de sintonia. Esses rádios provavelmente é AM ainda. E a sintonia é feita por um capacitor variável, uma peça mecânica, que varia a frequência do oscilador interno do rádio. Tem as bobinas aqui, os sistemas de sintonia. Então eu tenho um cordãozinho que passa aqui pela polia e anda por dentro do mecanismo do rádio, movimentando o ponteiro de sintonia, que dá a frequência que a gente está sintonizando, comandado por um botão no painel do rádio. Quer dizer, totalmente mecânico. Acho que nem a AM não existe mais no Brasil, né? Sintonia mecânica também há muitos anos que não existe. Então, quem tem menos de 40 anos não vai nem entender do que eu estou falando. Mas, enfim, o problema era reproduzir esta polia aqui, que estava quebrada. Ele me trouxe a peça. Essa peça aqui é original, é aquela polia da foto. Ela está com dois pontos quebrados, falta uma parte. Aqui na parte central dela vai esse inserto metálico, que liga a polia ao eixo do capacitor variável de sintonia. E aqui dá para ver um pedaço da cordinha de sintonia ainda preso. Essa polia tem um furo aqui, por onde passa a cordinha, amarra nesse ponto, dá algumas voltas na polia, circula pelo rádio, volta, entra por um outro furo que existe aqui e termina aqui. O problema, então, era modelar essa polia, tirar todas as medidas. Eu fiz usando essa confusão aqui, para poder tirar as medidas o mais exato possível. As dimensões é fácil obter, mas os ângulos era mais complicado. Então eu coloquei uma haste de metal através dos furos dos parafusos, para poder referenciar em relação a essa linha que eu tomei como linha de base geral, para poder acertar a posição dos furos e tudo. Tá? Isso feito, eu modelei em 3D no programa Fusion 360 da Autodesk, está aqui a comparação da peça original com a peça modelada. Em seguida eu vou alternar para o programa para ver os detalhes. E aqui eu já tenho a peça pronta para entregar para o cliente já com o inserto montado aqui. Tá? Infelizmente, essa foto aqui, que é a mais importante de todas, saiu ruim. Essa aqui é a polia nova e essa aqui é a original quebrada. Essa polia parece maior que a outra, mas é que na verdade ela estava mais próxima da lente da câmera do celular. Então ela parece maior pelo efeito grande angular. E também essa polia original está mais deitada, então ela fica mais ovalizada, parece menor, mas elas são exatamente do mesmo tamanho. Infelizmente essa foto, a melhor de todas, a mais importante de todas, saiu ruim. Mas deixa quieto, a vida é assim. Vamos alternar para o Fusion aqui. Então, no Fusion 360, a partir das informações que eu peguei nas imagens, na foto e na peça em si, eu criei esse sketch aqui para poder extrusar e criar o corpo físico daqui da polia. Então está ele aqui. Qual é o problema que eu encontro aqui? Se eu quiser imprimir essa polia com esta face para baixo, em contato com a mesa na impressora 3D, eu vou precisar de suportes aqui dentro, aqui e nessa região aqui. Esses suportes aqui embaixo só iam me dar algum acabamento meio ruinzinho talvez. Agora, quando eu pegar o suporte aqui dentro, é difícil tirar. O suporte ia ficar difícil de remover dessas superfícies aqui.
isso ia ficar áspero e provavelmente ia danificar aquela cordinha ao longo do funcionamento da peça. Então eu subdividi a peça em duas partes, e aí eu criei uma face plana aqui, onde eu posso apoiar na minha mesa da impressora 3D, quer dizer, eu vou imprimir essa peça nessa posição, e aqui vai ser gerado o suporte. O suporte aqui não tem problema nenhum, porque eu removo ele, faço todo um trabalho de acabamento e deixo essa peça lisinha, para não afetar a cordinha. E aí, a outra parte, que seria essa, aqui seria a área de contato da corda. Essa face é totalmente plana, então ela vai direto na mesa da impressão 3D. Tá? Então, quando eu juntar as duas peças, eu tenho a minha polia. Aqui dá para ver a linha de união das partes. E eu tenho a minha polia completa. Essa polia vai ser feita em ABS. Então, uma ótima maneira de unir as duas metades é usando acetona, que dissolve o ABS e dá uma ligação extremamente forte. Então, eu vou depois entrar com um outro videozinho, uma outra edição, mostrando o processo que eu usei para unir as duas metades. Na verdade, o centro desse vídeo que eu estou fazendo agora é mostrar essa técnica de união de peças que tenham faces planas. Então, daqui a vou ter uma segunda edição de vídeo aí mostrando esse processo. Continuando com o nosso vídeo, o que eu queria mostrar, o centro desse vídeo que eu estou fazendo, é mostrar uma técnica que eu uso com muito sucesso para unir peças que tenham faces planas, principalmente peças pequenas. Em peças grandes eu consigo aplicar acetona no ABS, dissolver a superfície e juntar as partes. Consigo também preparar aquela geleia de ABS derretido para aplicar com pincel, com espátula, tem várias maneiras. Mas em peças pequenas é frequente eu tentar passar com um pincel, por exemplo, e espalhar para a peça, para lugares em que eu não quero. E quando eu estou mexendo com um ABS colorido, a acetona mancha o ABS, ela descolore o ABS, ficam manchas horrorosas. Eu já joguei peça fora porque ficou tão feio que eu não tive coragem de entregar para o cliente e fiz de novo. Então eu acabei me acertando com essa técnica para as faces planas de peças pequenas. Simplesmente eu uso uma placa de vidro, aplico uma camada de acetona aqui no vidro, e aí antes dessa acetona evaporar eu coloco as minhas peças aqui, deixo 3, 4 segundos, já posso retirar e juntar. Eu tenho inclusive bem pouco tempo para fazer o alinhamento das peças e comprimi-las. E aí já começou a aderir, já começa a ficar difícil de movimentar e de separar. O ideal é que eu tenha já pronto ou um sistema para comprimir ou então um peso já pronto aqui do meu lado para aplicar em cima disso assim que eu alinhar e deixar durante mais ou menos 1 hora para esse solvente evaporar completamente. Por esse processo eu consigo que a minha peça fique tão forte quanto se ela fosse feita num corpo só. Tá? Então a ideia é essa, espero que mais uma vez que o vídeo possa servir para mais alguém se aperfeiçoar no trabalho com impressão 3D.